pessoal, bom dia. Hoje eu separei aqui vou tentar fazer um vídeo, vou tentar fazer ele curto, mas é um pouco mais complicado com esse conteúdo. Mas vamos lá, né? O tema da aula é Igreja Medieval e eu selecionei um acontecimento para exemplificar o poder que a Igreja Católica tinha e com quem ela rivalizava esse poder, né? Então vamos lembrar. Eu disse na aula passada que a política durante a Idade Média era descentralizada, não tinha necessariamente um rei. Na verdade até tinha, mas ele disputava poder com a igreja, tinha pouco poder. Os feudos eram vários, eram independentes e autônomos. Então vamos só definir uma coisa, né? Na Igreja Católica, a liderança máxima é o Papa, certo? Até os dias de hoje. Logo abaixo dele você tem os cardeais. Os cardeais, quando um Papa morre, por exemplo, eles se reúnem, tem um sistema lá de votação e eles escolhem o novo Papa. E o Papa, durante o seu papado, que é o momento que ele está no poder, na liderança da Igreja Católica, ele nomeia os cardeais. Então, o Papa é o líder da Igreja. Por que isso é importante? Porque é o tema da aula de hoje. O que a gente vai ver é o seguinte, que durante um período existiu o chamado Cisma do Ocidente. Cisma quer dizer divisão. Ocidente porque foi a oeste, vai ter o cisma do Oriente, a gente vai ver depois. Mas o cisma do Ocidente foi quase uma divisão que aconteceu na Igreja Católica. Se vocês forem ver, o que vai ocorrer aqui é o seguinte: existia um rei, Felipe IV, que era rei da França, e ele queria influenciar mais na escolha do Papa, né? Porque os papas geralmente eram da região da Itália e ele chamou alguns cardeais da França, tentou influenciar outros cardeais para que escolhessem um novo Papa que fosse francês. E ele conseguiu. O Papa francês era o Clemente V. Não precisa ficar preocupado com esses nomes não, tá? Eu estou falando, mas o que importa é entender o processo. Então ele conseguiu um Papa francês, Clemente V. Mas não bastava esse Papa ser francês, ele precisava que o Papa ficasse próximo a ele para ele manter controle sobre as decisões que a Igreja teria. E a Igreja tinha como sede em Roma, né, lá na Itália. Até hoje está lá no Vaticano, que é dentro de Roma, na Itália. Mas nesse período ele tirou a sede da Igreja de Roma e levou para Avignon, que é uma cidade no sul da França. Então ele trouxe a sede da igreja para o sul da França para controlar mais esse Papa. Bom, nesse período o Papa só tem é o Papa francês, e Roma deixa de ser a sede da igreja, passa a ser a cidade de Avignon. Esse período é chamado de 1307 a 1377, período do cativeiro. O cativeiro quer dizer como se o Papa tivesse preso na cidade de Avignon, né? Não podia retornar a Roma, e é mais de um Papa, né? Passaram 70 anos aí, né? Que os Papas ficaram presos na cidade de Avignon sem poder retornar a Roma. Quando finalmente foi eleito um Papa italiano, nem escrevi aqui, mas é o Urbano VII o nome dele, ele que decide retornar para Roma e consegue. Aí é claro que o rei da França não vai ficar ali de braço cruzado, vendo todo o esforço dele, que foi ter um Papa francês e controlar a igreja, ir para Roma. Então ele também vai nomear um Papa na cidade de Avignon. Então, o Papa em Avignon vai ser nomeado um novo Papa em Avignon e vai ter um Papa em Roma. Então, esse período a igreja passa a ter 2 papas, né? O que é muito estranho. Um país não tem 2 presidentes, a igreja não poderia ter 2 papas. Por isso, esse período é chamado de cisma, que é uma divisão entre a igreja com sede em Roma e a igreja com sede em Avignon. Então vai ter 2 papas. Como eles vão resolver isso? Eles vão tentar fazer uma reunião, uma reunião na cidade de Pisa, onde hoje é a Itália. Eles vão fazer o seguinte: não vai ser nenhum dos 2 papas, a gente vai nomear um terceiro papa e esses 2 vão deixar de ser e a gente volta a ter um papa só. Eles nomearam isso, só que os 2 não quiseram sair do cargo. A partir desse momento a igreja tem 3 papas, um na cidade de Avignon, um em Roma e um em Pisa. Aí eles vão fazer uma segunda reunião na cidade de Constança. Aí eles vão remover os 3 papas, né? Um deles inclusive vai ser expulso da igreja.
E eles vão nomear um único Papa, que vai ser o Martinho V, que vai ser de novo o período que a Igreja Católica vai ter somente um Papa. Repara, portanto, que o cisma quer dizer justamente um período que a Igreja quase se dividiu, quase deixou de ser uma única igreja e passou a ser duas, né? Quase aconteceu. Conseguiram resolver isso no Concílio de Constância, né? Então, primeiro a igreja passa a ter 2 papas, depois 3 e depois volta a ter um. O que isso é importante? É importante demonstrar o poder político que a igreja tinha. Todo mundo queria se dar bem com o Papa, conseguir influenciar o Papa para que ele tomasse decisões que não atrapalhariam o reino. Então, a aula é sobre a igreja medieval para demonstrar como a igreja era a principal instituição, a principal força política, quem conseguia mandar. Inclusive, um grande exemplo disso, que a gente vai estudar em breve, são as cruzadas. Não sei se vocês já ouviram falar, são guerras convocadas pelo Papa no ano de 1096, se eu não me engano, começam em 1096. Então, o cisma do Ocidente é um exemplo justamente disso, do poder da igreja, e como todo mundo quer se dar bem com o Papa, a igreja passa um momento a ter 2 papas, passa em um momento a ter 3 papas, e daí finalmente resolve a situação, consegue se unificar de novo sob a liderança de um único Papa, que é o Martinho V. Beleza, pessoal? Também temos o texto lá na atividade, qualquer dúvida estou disponível.